convidamos então a professora Carmelísia Jacobina Aires para abrir os trabalhos deste dia. Bom dia a todos e todas que estão presentes aqui nessa manhã de sábado, aceitaram esse convite desse evento que o Departamento de Planejamento e Administração faz. Quero saudar os colegas da mesa, o professor Erasto, diretor executivo da ANPAE Nacional, Associação Nacional dos Profissionais de Administração da Educação, e o professor José Pereira, companheiro aqui do departamento, do qual eu faço parte aqui da Faculdade de Educação. Eu declaro aberta esse seminário e vou passar a palavra ao professor Erasto, que é o nosso convidado de hoje, agradecendo a presença de todos. Bom dia a todos. Eu quero fazer uma saudação aqui a todos, especialmente à mesa, em nome da professora Carmelísia, diretora dessa faculdade. Dizer que é uma grande alegria estar aqui na Faculdade de Educação da UNB por muitos motivos, entre eles o fato de ter sido essa a minha casa de formação também, como mestrado em Educação, não vou dizer o ano, para não assustar ninguém, e também o fato de ter sido a casa que me acolheu aqui como professor durante 21 anos. Eu hoje estou aqui representando a ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação, porque a ANPAE é parceira desse evento. Ele é um evento organizado pela Faculdade de Educação, é um seminário que já vem tradicionalmente sendo organizado pelos professores do departamento, mas nesse ano a gente teve a felicidade de estar com vocês juntos aqui organizando o seminário. A ANPAE, não sei se todos conhecem, e eu acho que é inclusive uma oportunidade para que a gente convide a todos e a todas para que se associem à ANPAE. A ANPAE é das entidades científicas e acadêmicas do Brasil mais antiga. Ela foi fundada no ano de 1961 por ninguém menos que Anísio Teixeira. E isso nos aponta, não é, as ligações que tem a ANPAE com essa universidade e com essa cidade, inclusive. Anísio Teixeira, junto com Darcy Ribeiro, concebeu a Universidade de Brasília e concebeu também o sistema público de ensino do Distrito Federal, com essa ideia da educação integral e de tempo integral. Na primeira proposição de Anísio Teixeira para a ANPAE, ela pretendia ser uma entidade que congregava os professores de administração escolar. E ao longo do tempo, desses 50 anos de existência, ela foi mudando a sua configuração temática e se ampliando até chegar ao que ela é hoje, nunca mudando a sigla ANPAE, e se apresentando hoje à sociedade acadêmica e científica como Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Uma outra ligação importante da ANPAE com o tema do seminário, nós teríamos que nos reportar ao movimento renovador da educação na década de 1920, quando o Brasil experimenta uma grande ebulição cultural que deu, por exemplo, ao país a Semana de Arte Moderna da década de 1920, com grandes artistas, grandes intelectuais reconhecidos até hoje, pela produção e pelo instigante raciocínio sobre a arte que tiveram no Brasil, mas também um movimento talvez menos conhecido do que o movimento artístico, que foi o movimento renovador da educação, iniciado no final da década de 20 e culminando com um importantíssimo documento para a área da educação, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, quando 26 intelectuais brasileiros, a maioria deles educadores, assinaram esse documento conclamando
o Estado brasileiro a assumir a educação pública como a sua tarefa, e chamando a atenção da sociedade para o direito à educação, que é um direito de todos, um direito de cidadania. Anísio Teixeira foi um dos principais articuladores desse documento, que a ANPAE conclama a todos que conheçam, especialmente numa faculdade de educação. Eu cito esse documento porque ele é talvez uma das primeiras fontes do tema que nos reúne aqui hoje, o Plano Nacional de Educação. O Manifesto dos Pioneiros chamava a atenção para uma série de fatores, não é, que possibilitariam a educação no Brasil ser de fato uma educação pública, como direito de cidadania. Chamava a atenção, portanto, para a obrigação do Estado brasileiro de assegurar a todos e todas, isso em 1932 é absolutamente fundamental, todos e todas, porque inclusive, não é, o apartamento das mulheres da educação até esse período era um fato reconhecido, era uma evidência. Então, dizer que as mulheres tinham direito à educação no mesmo patamar que os homens era uma posição absolutamente revolucionária em 1932. Quando, inclusive, que as mulheres começaram a votar no Brasil, que não tinham também cidadania eleitoral. Então, o direito de todos à educação e o dever do Estado de assegurar uma educação de qualidade para todos. O Manifesto dos Pioneiros falava também da importância da laicidade do ensino. Isso num país que experimentou durante 210 anos o monopólio jesuítico da educação, atravessado por uma educação cristã católica, né, durante 210 anos, de 1549 a 1759, falar de laicidade da educação, até hoje, isso ainda provoca escândalo para alguns. Isso em 1932 também se configurava como um importante passo na compreensão da educação pública brasileira. O Manifesto dos Pioneiros falava também da necessidade de existir um sistema nacional de educação, em 1932. Nós fizemos uma conferência nacional no ano passado que colocou em pauta pelo Estado brasileiro a ideia do Sistema Nacional de Educação articulado. Isso congregou alguns milhões de pessoas no Brasil, desde conferências municipais, estaduais, regionais e, por fim, a Conferência Nacional de Educação, que assumiu a bandeira do Sistema Nacional de Educação articulado. Uma vez que a legislação brasileira, especialmente a LDB, assegurava e assegura a existência de sistemas de educação. E falar isso num Estado nacional, em que a Constituição Brasileira de 1988 considera a existência de entes federativos, estados, Distrito Federal e municípios, portanto, mais de 5 mil entes federados que são os municípios, nós temos aí uma quase infinidade de sistemas de ensino do país, guardada na sua autonomia. Então, falar da necessidade de um sistema nacional de educação articulado, né, e articulante de municípios, estados, Distrito Federal e União, para uma compreensão solidária do que seja o papel do poder público na educação, especialmente a educação pública, é muito importante. E aqui eu destaco a emenda 59, emenda da Constituição Brasileira de número 59, que foi aprovada no final do ano de 2009, portanto, bem recente para a nossa área de educação. E eu faço questão de ler aqui a alteração produzida no artigo 214 da Constituição, porque estabelece, eu acho, um ponto de partida para as discussões que esse seminário vai desenvolver. Com a nova redação do artigo 214 da Constituição de 88, nós tivemos a seguinte explicitação. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e
definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, e aí vem alguns incisos, e um deles que foi acrescido pela emenda de 2009, o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção ao produto interno bruto. Isso é um avanço enorme para o país. Em primeiro lugar, porque reconheceu a demanda de 1932 dos pioneiros da educação. Olha quantos anos depois. Pela primeira vez, existe a expressão Sistema Nacional de Educação reconhecido na Constituição brasileira. Então, o Sistema Nacional de Educação, para efeito jurídico, está criado. Agora, como isso vai se efetivar na prática, na regulamentação das leis e especialmente na efetivação de como a educação brasileira funciona, é um grande imbróglio que nós ainda estamos vivendo nos dias de hoje, com toda a tradição de autonomia que tem os sistemas municipais, estaduais, do Distrito Federal e da própria União. Um outro avanço importante é o estabelecimento do tempo de vigência do Plano Nacional de Educação. Aqui se falava até a Constituição anterior num plano plurianual, que podia ser de 2 anos, podia ser de 100 anos. A Constituição, na sua emenda, agora estabelece um plano decenal. Então, obrigatoriamente, o Congresso Nacional tem que votar um plano de 10 anos de vigência. E, por fim, talvez o avanço mais importante é o estabelecimento da necessidade de fixar um gasto com educação relacionado a uma proporção do produto interno bruto brasileiro. Nós sabemos que o Ministério da Educação, portanto, o Estado brasileiro, encaminhou ao Congresso Nacional a proposição de 7% desse PIB e a demanda e a luta nacional, inclusive da ANPAE, é a de 10%. Estamos brigando por isso no Congresso Nacional. Eu acho que com essas indicações, a ANPAE está aqui se apresentando a vocês como uma das entidades que tem lutado e continua a lutar por esses avanços da educação pública brasileira. A parceira desse evento agradece a possibilidade que a Faculdade de Educação ofereceu à ANPAE de organizar com essa instituição esse evento. Queremos estar junto com vocês durante todo o evento e desejamos a todos que ele possa ser não apenas, o que já seria muito, né, mas não apenas um momento de aprofundamento acadêmico, mas que seja, sobretudo, um momento de aprofundamento na mobilização de todos os educadores no sentido da luta por um sistema nacional de educação articulado e de um plano nacional de educação que, de fato, traga à educação brasileira a esperança de uma educação de qualidade. Muito obrigado, um abraço a todos. Agradecemos ao professor Erasto Fátima Mendonça e convidamos para fazer uso da palavra o professor José Vieira de Souza. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu preciso agradecer, em nome do Departamento de Planejamento e Administração, a presença de todos e agradecer, em especial, o trabalho conjunto dos professores do departamento para que esse evento já esteja na 3ª edição. Na verdade, essa iniciativa foi feita, não foi iniciada, foi tomada, aliás, o pontapé inicial foi na gestão anterior do departamento, da professora Maria Zélia Borba Rocha, mas estamos dando continuidade já nessa ação. Feito esse agradecimento mais geral, eu queria agradecer também a presença do professor Horácio Mendonça, que é uma presença bastante constante aqui, seja em eventos que vem contribuir conosco como esse, seja até nas salas de aula, né, quando a gente faz referência ao trabalho dele, aos estudos dele sobre o Estado patrimonialista, tendo que ele domina também dentre tantos outros. Agradecer a professora Carmen Luiz, né, que me deu bastante apoio junto à direção, à realização desse evento. Esse evento, eu diria que ele configura até uma iniciativa do departamento de agregar a formação
dos nossos alunos e a discussão dos nossos professores e dos pesquisadores, já com um evento aberto ao público, de discutir temas atuais relacionados à política e à gestão da educação, a relevância particularmente deste terceiro seminário já foi anunciado pelo professor Erasto, inclusive com uma breve introdução de historicidade do evento aí relacionado ao Manifesto Pioneiros, se caracteriza também como uma ação que visa implementar discussões no âmbito da Faculdade de Educação. Então, embora essa discussão esteja remetida e organizada ao PAD, mas na verdade ela se insere em um conjunto maior de iniciativas da Faculdade de Educação que visa o fortalecimento e a discussão pedagógica de questões que extrapolam a discussão da sala de aula. Então, nesse sentido, eu destacaria particularmente uma ação que nós temos empreendido na Faculdade de Educação, que é o lançamento dessa coleção Políticas Públicas de Educação, que discute temas atuais de política educacional, que está atrelado ao trabalho mais amplo da pós-graduação da UFE e também a produção de professores da graduação. Nesse momento, eu gostaria de, em nome do Departamento de Planejamento e Administração do PAD, presentear o primeiro palestrante ou membro externo à mesa, o professor Erasto, né? Os demais serão presenteados oportunamente com essa coleção, para que a gente possa socializar com eles também o que tem sido discutido no âmbito da Faculdade de Educação. E já aproveitamos esse momento também para convidar todos os presentes para mais uma discussão que a Faculdade de Educação estará promovendo nos dias 1 e 2 de dezembro, menos de um mês, no Hotel Mercury. Serão 2 dias de discussões sobre também políticas públicas de educação. Será um seminário nacional com 12 pesquisadores de expressão nacional que discutirão a relação universidade e educação básica, com 4 mesas, uma tratando da questão do PNE também, os desafios ligados à educação básica, educação superior, educação profissional e tecnológica, uma outra mesa que discutirá a avaliação e regulação na educação básica, uma terceira mesa que discutirá significado e sentido das licenciaturas hoje no cenário das universidades brasileiras, e uma quarta mesa que discutirá a articulação pós-graduação e educação básica. Então, nós convidamos todos os presentes, será um seminário aberto, gratuito, e que pretende reunir cerca de umas 200 pessoas interessadas em discutir essas temáticas. Então, mais esta ação, volto a insistir nisso, se reporta ao trabalho da Faculdade de Educação de alargar, criar um pouco mais o debate com a comunidade local, né, sobre questões ligadas à política educacional. Então, sintam-se muito bem-vindos a este seminário. Certamente será um dia de muita discussão bastante produtiva, e sintam-se abraçados também pela Faculdade de Educação. Obrigado. Agradecemos ao professor José Vieira de Souza e convidamos para fazer o seu pronunciamento a professora Carmelisa Jacobina. Bom, como eu já cumprimentei todos inicialmente, volto a agradecer a presença de vocês, estudantes, e nessa oportunidade aproveitar para aprofundar, refletir, discutir essas questões que estão presentes na nossa vida de educadores e de futuros professores. Eu não vou me alongar muito, porque algumas das questões que eu iria pontuar já foram aqui mencionadas pelo colega, professor Erasto. O destaque é o artigo 214 da Constituição Federal, que pontua a importância de termos um Plano Nacional de Educação, a história breve que ele contou e rememorou aqui para a gente, mas eu queria também destacar que nós temos duas situações hoje presentes neste debate. Uma é o recente resultado da publicação do IDH pela ONU, em que o Brasil ocupa, entre os 187 países, o 87, ele está em número 87, entre 187 do mundo, na questão de IDH, no qual se inclui tanto a qualidade de vida e todos os outros elementos, incluindo-se a educação. Nesse resultado desses índices, a educação do Brasil, ela não abaixa, mas ela também se manteve estável. Nós não avançamos em termos do que nós necessitamos e do que a Constituição prevê, e que o plano é um instrumento para esse avanço que nós entendemos. Então,
diríamos, não estamos numa situação muito ruim, mas também não avançamos muito. Avançamos sim, avançamos em quantidade, em matrículas, em acesso, numa aprovação de uma emenda constitucional da maior importância, a emenda 59, mas precisamos de avançar mais. Avançar em termos de qualidade, em termos de que educação é essa que queremos, de prioridade para esse Sistema Nacional de Educação. E nesse momento também porque temos o PL que está tramitando no Congresso Nacional, que é o PL do Plano Nacional que será aprovado, que está em tramitação há praticamente um ano, ele foi apresentado em dezembro do ano passado, né? E numa tramitação que sofre emendas, que se discute, e que está na pauta de discussão muito presente nesse momento, a questão do PIB, do percentual do PIB, né? Que nós precisamos bastante da força e da sociedade civil organizada em torno dessa questão, de pressionar os nossos congressistas, os nossos representantes no Congresso Nacional para essa discussão e para avançar nessa questão. Então, eu gostaria de que, nesse dia de hoje, com a qualidade das falas aqui, dos convidados que aceitaram o convite da faculdade, feito pelo grupo do departamento que organiza o evento, que aceitaram vir aqui para conversar conosco, que nós todos aproveitemos esse dia de grandes informações, de importantes informações, de importantes conteúdos que serão colocados aqui, para o nosso esclarecimento, para a nossa compreensão e firmarmos nossas posições enquanto educadores e futuros professores que atuarão no sistema de educação do DF e, oxalá, do Brasil inteiro. Não se sabe se depois de formados vocês permanecerão aqui em Brasília ou estarão em outros estados ou municípios desse Estado Nacional. Então, assim, conclamando a estarmos presentes, a estarmos atentos, a dialogarmos com os nossos convidados, a levantarmos os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, a colocar as nossas posições, aquilo que estamos aprendendo em OEB e em outras disciplinas também, as relações que tem esses conteúdos que estamos discutindo aqui, com o conteúdo da formação, por exemplo, os alunos das licenciaturas que estão aqui presentes, da matemática, da arte, da história, da geografia, da biologia, de todos os cursos que nós atendemos aqui na Faculdade de Educação. Então, é um evento assim, de muita importância, que o departamento se dedica a organizar, pela importância do tema que hoje vamos discutir e pela importância de congregar, de reunir os estudantes da Universidade de Brasília aqui na Faculdade de Educação, com de Pedagogia e as demais licenciaturas. Então, eu desejo um bom dia de trabalho, estaremos por aqui também participando, aprendendo e nos atualizando com as informações sobre esse plano, sobre esse documento que é fruto, como disse o professor Herácio, de um movimento social intenso, coletivo, que construiu toda uma indicação, todo um referencial através das conferências para chegar a esse PL que está no Congresso para ser aprovado. Agradecemos, a faculdade agradece, se sente bastante, assim, não diria envaidecida, mas contemplada nas nossas metas, nas nossas ações, com a realização destes momentos de estudo. Muito obrigada.